Ainda não me chama de meu nego. Aí, povo de Marcolândia chegando. Cadê o resto da turma? Vou entrar mais aí, tirar o do WhatsApp web e botar a aula aqui de hoje. Vocês não viram nada de estruturas algébricas, não, com Paulo, não? Vou conferir aqui. Eu, pelo menos, não tenho nada, não. Nada, nada, nada. Nada, nada. Ximari. A gente começar do zero na segunda unidade, né? Qual é os tópicos? Na verdade, eu passei o material, né, lá no Google Sala de Aula, né, do que a gente vai ver, né? Que é a aritmética dos números inteiros. Deixa eu abrir aqui a pasta de vocês. Aquele livro lá. É que a gente vai ver estruturas algébricas. Na verdade, eu tinha que ter o delineamento, né, para a gente ir subindo, né? Deixa eu pegar vou abrir os dois livros aqui. Para a gente... Pronto. Deixa eu ver. Entrou o Vitor. Vitor tá dormindo, ó. Acorda, filho. Salve, galãs. Cadê o povo? Rapaz, professor, já vou logo avisar, velho. Minha internet hoje aqui não tá valendo nada. Então, se eu sumir aí, o senhor já sabe o que é. Beleza. Deixa eu ver aqui. Eu tenho o de Abramo e tenho o de Roberto Paterlini. Eu vou mostrar para vocês aqui no sumário o que é que a gente vai trabalhar. Números naturais eu não vou ver. Eu vou começar com, cadê? Aqui, números primos e compostos. A gente ir caminhando aqui para... Vamos ver onde a gente consegue chegar, né? Com... Esse WhatsApp aí, mano. Rapaz, mano, a gente tá demais hoje. Aí eu deixo isso aqui para... Se vocês forem estudar análise, eu venho para cá. Deixa eu ver na página 91 aqui. Isso aqui, Boa noite, Renatinha do Fluxo. E chegou Renata. Deixa eu ver aqui. A gente... Número de geometria. A gente vai tentar caminhar aqui com que... E a gente for puxando coisas do... Aqui. Pronto. Então, deixa eu ver. Renata entrou agora aí, tá
no mudo. Celso está entrando. Rapaz, Celso tá bom demais, viu? Deixa eu ver aqui. Tem 5 aí, né? Comigo. Uma coisa interessante aqui no WhatsApp. Tem nada, não. Olha aí, viu? Boy. Só estamos nós 5. Cadê? Pronto. Beleza. Show. Aí, Celso, aí, ó. E aí? E aí, garoto, boy da porra, hein? Que respeitar. Ative o vídeo aí, safado. Calma aí. Eu perguntei a Antônio, né? Antônio de Marcolândia. Se o professor Paulo Sérgio, mas eu já tinha perguntado a vocês, né? Se ele tinha visto alguma coisa de estruturas algébricas com vocês. E foi dito que não, né? Foi dito que não. Então, o caminho vai ser a gente começar do começo. Rapaz, professor, tenho a leve impressão que já foi vista alguma coisa, ó. Eu só conferi aqui. Pronto, pega seu caderno. Rapaz, Celso, tu tá boy demais, garoto, olha. Deixa eu pegar o aqui. Cássio, estou procurando aqui, viu, professor? Peraí, rapidão. Beleza. Ei, Celso. Já foi visto um negócio de estruturas algébricas, não já? Alguma revisão, alguma coisa assim. Já, pô. Pode ser que passou. Mas já foi visto. Mas foi coisa breve, pô. Mas ele falou o quê? Foi só uma revisão, não foi? Ele deu? Procurando bem foi. Aqui, não vou achar. Não tô com o caderno aqui. Eu copiei, foi no outro caderno. Pega meu caderno aqui, se eu acho. Cálculo. E aí a gente vê como é que a gente chega aí. Qual é o primeiro conteúdo, professor? Que assim, eu vou ver inicialmente, é isso que eu estou puxando aqui. Cadê? Deixa eu só ver aqui, que eu vou usar o livro que eu mandei para vocês. Cadê? O primeiro... Rapaz, eu não tô achando não, viu? Também não, mas ele já deu. Eu tenho certeza que ele já deu uma revisão. Mas ele falou o quê? Ele falou de números naturais, de números inteiros. Aí, Renata sabe aí. Fala aí, Renata. Tu lembra? Eu não sei não. Eu tô dizendo que ele deu uma revisão. Só que disse que não precisava a gente escrever. Que era só uma revisãozinha por cima. Foi verdade. Foi mesmo. Ó, mas ele já deu. Deixa eu buscar aqui na mente. Peraí, eu vou lembrar. Bora. Bora, Tom, sabe aí. Sei de nada. Rapaz, se o senhor, eu lembro, qual é o assunto que o senhor vai iniciar? Eu ia começar com
divisibilidade, mas aí eu, como não viu nada de nada, eu vou começar a falar dos números naturais. Eu vou na sequência do livro mesmo, que eu passei para vocês. Não começa, é melhor mesmo. E já serve de revisão também. Que aí eu vou na sequência. Eu vou abrir o livro aqui para lembrar para vocês qual foi o livro. Eu botei no Google Sala de Aulas. Deixa eu abrir para vocês verem o livro aí. Professor, agora eu vou dizer, para mim fica ruim abrir o livro e a videoaula, ó. Não, o livro tá aqui, não. Eu tô dizendo, eu abri aqui na tela aqui para vocês, ó. Aí, boa, é tipo para estudar depois, né? Tô ligado. Eu coloquei lá para vocês se guiarem, né? O livro que eu vou aplicar para vocês é esse, Estruturas Algébricas, né? A Aritmética dos Números Inteiros, que é de Roberto Ribeiro Paterlini. Então tá aqui, eu estou passando rápido aqui, só para a gente ir para o índice. Aqui, aí ele bota aqui, né? A Aritmética dos Números Inteiros. Um texto para licenciandos e professores de matemática. Então, é realmente para gente, né? Então, vamos lá para o sumário, né? Então, o que é que a gente vai começar? O primeiro capítulo é a aritmética dos números naturais. Ou seja, relembrar os números naturais, os sistemas de numerações posicionais. Isso vai ser interessante para a gente entender, primeiro, por que a gente usa o sistema posicional de base 10, né? O sistema posicional decimal, e a gente trabalhar com qualquer outra base, né? Base binária, base ternária e assim sucessivamente. Depois a arte de calcular, ou seja, a gente vai ver os algoritmos de adição, de subtração, de ordenação dos números, né? Do 1, do 2, do 3 e assim sucessivamente, multiplicação, divisão. A parte importante da nossa disciplina é relembrar o conceito de divisão, exatamente para a gente seguir na matéria. Aí depois a gente vem para a introdução à teoria dos números naturais, que é importante aqui, principalmente nessa parte aqui, números primos e compostos, para a gente chegar aqui, trabalhar com MDC e as questões do critério de divisibilidade, para a gente ver, como eu disse, o algoritmo da divisão. Se eu conseguir chegar até o fim do semestre, né, em Teorema Fundamental da Aritmética, eu me dou por satisfeito. Porém, eu quero ver se eu sigo ainda. Queria ver com vocês, pelo menos, uma indução completa. Se eu conseguir. Se conseguir, você vê isso em análise. Eu vou ver em análise, né? Então, a gente consegue trabalhar aí. Zoado da porra essa daí, Celso. Bota no mudo. Não vou ter. Então, vamos lá, né? Então, a gente vai começar com a aritmética dos números naturais. Essa parte aqui, inicial, ela é muito tranquila. Por quê? Porque a gente vai lembrando dos números naturais. Isso daí a gente já sabe, né? Os números naturais e a arte de contar, o primeiro capítulo. Aí vem isso aqui, né? Vamos lá, Renatinha aí. Quanto é 1 mais 1, e 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 mais 1? Perguntou a Rainha Branca. Aí não sei, respondeu Alice. Perdi a conta. Então, o que é que nos interessa entender dos números naturais? Eles surgiram, quem são eles, né? Como o homem, né, a humanidade constrói seu entendimento desses números desde a mais tenra idade. Por quê? Porque a gente aprende quando criança, né? A gente aprende a contar. Mas qual é a relação de contagem, né? Por quê? Dois objetos, aqui eu vou ter um objeto, eu tenho dois objetos. O que é o sistema de representação dos números naturais e o que são os sistemas dos números aditivos? Então, o que é que acontece? O homem, né, quando surge, né, ele usa a sua capacidade de abstração e seu aparato lógico-dedutivo para construir o conceito do que chamamos de número natural. Vocês vão ver que
no fim do século XIX, no início do século XX, apareceu um camarada chamado Dedekind. Vou escrever aqui, que é onde a gente vai estudar em análise de... Cadê o lápis? Tá escrevendo mais nada. Parou aqui, travou. Ah, professor, tô lembrando. Paulo Sérgio começou a falar um pouco disso mesmo. Que na sala, quando a gente tava na sala lá, surgiu até um questionamento lá a respeito da nomenclatura de positivo, negativo, menos ou mais e tal. Então, Dedekind, Dedekind, né? D-E-D-E-K-I-N-D, ele no fim do século XIX, início do século XX, ele construiu hoje o que a gente considera o real conceito dos números naturais. Por quê? Porque a gente vai... Como é que a gente ensina para os nossos alunos, né? Como a gente aprendeu? Ele diz, né? O homem lá no início era nômade. Aí daqui a pouco o homem se torna sedentário. Aí o que é que acontece? Ele começa a fazer relação, tipo, com o que ele tem. Vamos dizer, se ele tem uma criação de cabra. Aí ele sabe quantas cabras ele tem, por quantas pedrinhas ele coloca lá. Então era a relação, uma pedra, uma cabra, outra pedra, outra cabra. E assim sucessivamente. Quando ele tinha uma pedra na mão e não via mais nenhuma cabra, ele sentia o quê? Tá faltando uma cabra. Ou seja, não tinha noção de contar 1, 2 ainda não. Aí é assim que vai surgindo a contagem. A 1, 2, 3. E o que é que acontece? No fim de tudo, diz que depois de alguns séculos, surge o zero. Ou seja, o contar nada. Mas Dedekind mostra que o conceito do número do zero é complicado. Tanto que para Dedekind, os números naturais começam no 1. Do 1 em diante. É aquilo que a gente consiga contar. Só que óbvio que ele tem a definição dele dos números naturais que a gente vai ver em análise, né? Então, como eu falei aqui, ó, desde o alvorecer do desenvolvimento de sua autoconsciência, o homem constrói o conceito da unidade. Um segredo que ele vai paulatinamente, né? Aquele que designamos número 1 é o representante dessa essência. Traz a ideia do quê? Do começo. É tudo, né? O que inicia, o que dá ritmo. Então, o que é que acontece? O número 1, ele representa a nossa percepção de um objeto considerado em uma só unidade. Em outros termos, 1 é um conceito abstrato. Dedekind vai mostrar que é um conceito abstrato, que não é concreto, né? Só que ele é o representante da ideia universal, que construímos quando observamos, do ponto de vista quantitativo, cada objeto em sua unidade. O número 1 é também chamado unidade. E o que é que a gente fez? Deu esse símbolo aqui, o número 1. É o que eu sempre gosto de falar muito em aulas de outras naturezas, né? Principalmente o que a gente chama de semiologia. O número 1 foi se dado esse símbolo. É porque aí eu gosto de mostrar o seguinte, até uma coisa que aconteceu comigo e acontece, óbvio, para quem roda o Brasil. Vou falar do munguzá, né? O munguzá, e aí vem o seguinte, né? Para vocês entenderem essa questão de semiologia. Lá no litoral, a gente come munguzá com milho, só que com creme de leite, com algumas questões lá, né? Munguzá. Aqui o munguzá é chamado, tanto que diferencia, o munguzá salgado, munguzá doce. Beleza. Mas é para mostrar para vocês o seguinte. Quando eu fui para o Sudeste, aí eu queria comer canjica, a canjica da gente. Aí eu entrei numa loja lá e disse, não, eu queria uma canjica. Aí a mulher me oferece munguzá. Eu digo, oxente, canjica é munguzá? Aí ela disse, não, mas eu digo, eu quero isso aqui. A mulher, esse daí é curau. Oxente, curau?
Não, a canjica para mim é essa aqui, mas é curau, beleza. Então eu comecei a aprender a pedir, não, eu quero curau. Ok, era a canjica que eu queria comer. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, o munguzá doce, né, como se fala, ele lá era chamado de canjica. Aí eu já, beleza. Aí eu fui para o norte, fui para Belém. E lá em Belém, aí eu vi o povo na rua, vendendo mingau. Eu digo, oxente, o povo aqui vende mingau na rua. Que interessante. Eu digo, oxente, o povo faz lá a papa, o mingau e vende. Aí eu conversando com o povo que morava comigo, eu digo, pô, aqui tem um costume de vender mingau na rua, né? Aí, o pessoal, lá vocês não vendem mingau na rua, não? Eu digo, não vendo mingau na rua, não. Aí uma vez eu parei e vi a galera comprando um mingau. Aí quando eu olhei, o mingau era o munguzá, que era a canjica lá do Sudeste, né? Aí foi quando eu voltei para casa que eu morava e disse, oxente, o mingau é o munguzá. E menina, quando eu fui lá para Fortaleza, para o Recife, é isso mesmo. O que a gente chama aqui de mingau é munguzá da gente, que é a canjica, o povo lá. Aí me veio à memória uma questão. Minha ex-esposa, ela é daqui, da região, né? Então ela é acostumada a comer o munguzá que a gente come aqui. Aí quando ela foi para o Recife, ela foi comer munguzá, pediu, né? O cara vendendo munguzá, ela pediu munguzá, aí veio um munguzá doce. Ela comeu, aí disse, não, munguzá é salgado. Então ela não gosta do munguzá doce porque ela gosta do munguzá salgado. Aí eu fui explicar para ela e explico isso para vocês porque isso tem a ver com a matemática aqui. Independente do nome, se o munguzá é doce, lá é munguzá, o munguzá aqui é salgado, é munguzá. Eu como munguzá, independente. Por quê? Porque não me interessa o nome, e sim aquilo que está ali, que está sendo feito, o que a gente está comendo. Então eu gosto do munguzá doce e do munguzá salgado, só que eu não penso no nome, eu penso naquilo que eu estou comendo. Eu gosto dos dois, como os dois. Isso é para dizer o seguinte, que a representação do número 1 poderia ser qualquer representação. Eu poderia dizer que o número 1 fosse isso aqui. Pronto, o número 1, que a gente vai ver em outras culturas, né? O número 1 fosse isso aqui. Vou desenhar uma coisa doida aqui, pronto. Isso é 1. Não, mas para mim, o 1 é isso, sim. Para mim, 1 é isso. E o 1 pode ser qualquer um dos dois. Então, é uma questão de nomenclatura. O 1 ser representado por esse símbolo. Mas, como eu digo, isso é questão de semiologia. Pode ser qualquer coisa aqui. Mas a gente representa o número 1 exatamente por esse símbolo. Depois do 1 surge quem? O 2. E o que é o 2? É a junção do 1 com o 1 a partir de um sinal que representa uma soma no futuro, que a gente chama de reunião. O que é o 2? É a junção do 1 com o 1. Traduz o movimento mental que fazemos ao reunir uma unidade com outra. Dessa forma, representamos o número 2 como 1 reunido com 1. Ou seja, 1 mais 1. E fizemos e colocamos o 2 como esse símbolo. O que é a reunião de 3 objetos? Eu vou ter o conceito do número 3, que é 1 mais 1 mais 1. Ou seja, ou 1 mais 1 mais 1, que é o 2. Ou seja, o 3 vai ser esse 1 mais 1 mais 1. E assim sucessivamente. Eu posso criar o 4, que é o 1 mais 1 mais 1 mais 1. Eu posso criar o 5 e assim vai. Lembrando que sempre o número 1 vai ser o primeiro. O número 1 mais 1 é o segundo. O número 1 mais 1 mais 1 é o terceiro. Isso a gente está fazendo o quê? A gente está criando um conceito de ordem. Ordem, eu tenho o primeiro, eu tenho o segundo, eu tenho o terceiro. Aí o que acontece? Essa ordem vai ser dada sempre o quê? Acrescentando uma unidade às unidades do número dado. Então, se eu tenho o número 6,
Qual é o próximo? Seria 6 mais 1, que é o quê? Que é o 7. Então, eu tenho sempre 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, que é o 6, mais 1, que é o 7. Então, dessa maneira, a gente pode criar, a gente já tem a noção de ordem. Para a gente achar o próximo número, a gente adiciona mais 1. Então, o que é que a gente pode ter? O sucessor e o antecessor. Se eu tenho um número natural A, que não é 1, porque o 1 nunca tem antecessor, o 1 sempre vai ser o primeiro número. A gente até vai ver depois, estudar em análise, a notação de Dedekind. O 1 sempre vai ser o primeiro número natural, é aquele que não tem antecessor, ele só tem sucessor. Então, o que é que acontece? A partir do 2, eu vou ter o antecessor e o seu sucessor. Então, o antecessor é sempre o número anterior a ele, que seria o menos 1, ou seja, o 2 menos 1, e o sucessor sempre vai ser o mais 1, o 2 mais 1. Então, o sucessor é A mais 1, o sucessor é A menos 1. Lembrando que o 1, ele não tem antecessor. É o único número que não tem antecessor. Porque a gente vai considerar os números naturais começando do 1. Emanuele está chegando agora. Tá tudo bem aí, Emanuele? Emanuele. Então, o que é que acontece? O primeiro natural é o 1. O segundo natural é 1 mais 1. Entrou Patrícia agora e Renata. E Emanuele está tentando conectar. Então, o que é que acontece? Qual é o primeiro natural? 1. O segundo natural, 1 mais 1. Eu tô aqui faz tempo. Tá na moita aí, né, Renata? Então, beleza. O terceiro natural é 1 mais 1 mais 1. E assim sucessivamente. É óbvio que a gente não vai dar aula para as nossas crianças. Então, eu tento mostrar isso para as professoras de pedagogia, né? Para as alunas de pedagogia. Por quê? Porque como a criança cria o conceito de contagem, que a gente já adulto já é diferente, porque a gente já tem essa noção de contagem, né? Por quê? O que é contar? É enumerar, é relacionar sucessivamente os números naturais. Então, para a gente contar, a gente precisa de um sistema de numeração, que a gente vai ver que são os números naturais, e vai ser um sistema de numeração decimal. A gente vai trabalhar com um decimal que vai do 0 até o 9. Ah, professor, mas o 0 ele não é natural. Beleza. Mas ele serve para fazer o quê? Para fazer o alinhamento dos números naturais. Quem é o próximo número após o 9? Você vai dizer o 10. Sim. Aí como a gente representa o 10? O 1 com o 0. O 0 entra na contagem como natural? Não, mas ele entra no sistema representativo decimal. E a gente precisa, para contar também, uma linguagem. A gente usa o quê? Pelo menos a nossa língua, o português, aqui, né? Então, um sistema de numeração provê um método de contagem e a linguagem tem uma forma de expressão. Então, o sistema de numeração, a qualquer método, ele aparece o quê? Para ordenar os números naturais. Se a gente for pensar no sistema de numeração binária, que a gente vai ver no próximo capítulo, é o seguinte, o número binário ele começa assim, para a gente contar, né? Como eu disse, os números, a representação decimal vai do 0 ao 9. O binário só são 2. Ó. Decimal tem 10 representações. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mesmo o 0 não sendo natural. Beleza. Aí o que é que acontece? Número binário 2, 0, 1. Pronto. Ternário, 0, 1, 2. Então, vamos pensar na numeração binária. Eu só tenho 0 e o 1. Quem é o terceiro número binário? É o... veja, 0, 1. É o 10. É o terceiro número binário. Quem é o quarto número binário? O 11. 1 com 1. Quem é o quinto número binário? É o 100 para a gente, né? O 1, 0, 0. Então, o que é que acontece? Eu preciso de um sistema de numeração para poder contar e para poder o quê? Ordenar. Então, eu ordeno o quê? Mexendo com esses números aqui do sistema de ordenação.
eu vou pegar quem é o próximo após o 9, o 10. Quem é o próximo após o 10, o 11. Então, o que é que acontece? Eu pego o primeiro número aqui e começo a colocar atrás dele, ou seja, onde a gente vai chamar de unidade, na sequência, o 0, 1, 2, o 3, até o 9, para chegar no 19. Aí, quem é o próximo após o 19? É o 20. Ou seja, vou pegar o segundo aqui, que é o 2, e começar a botar atrás do 2. O 0, 1, 2, o 3 e assim sucessivamente. É isso que a gente precisa do sistema de numeração. Se eu pensar no sistema de numeração hexagesimal, que a gente vai ver que também a gente vai usar muito o decimal, que a gente usa no dia a dia, os binários, por quê? Porque da linguagem de computação, e o hexagesimal também é a linguagem de computação. Como é que o hexagesimal funciona? O hexagesimal é do 0, como se fosse até o 15, porque eu tenho 16. Hexagesimal, né? Hexadecimal, na verdade. Então, quem seria aí eu começaria do 0, 1, 2, até o 9. Beleza. Eu tenho 10 aqui. Eu tenho que ter 15. Aí eu começo A, B, C, D, E. Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14, até o F, 15. Professor, as letras vão entrar como número, sim, porque aí você não vai pensar como letra, você vai pensar como símbolo. É isso que eu quis dizer com aquela historinha lá do munguzá. Você não vai pensar no munguzá doce, no munguzá salgado, na canjica, no mingau, não. Você vai pensar isso aqui como símbolos. Então, se eu quiser escrever, sei lá, quem é o próximo número aqui? Você vai dizer, eu pegaria o 1 com o 0. Beleza. Quem é o próximo? O 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quem é depois do 19? É o 1A, não é o 20. Então, isso daí é o tempo a questão da contagem, né? Faltam 10 minutos aí, quando essa aula cair, eu mando o link de novo para vocês para a gente terminar. O que é que a gente precisa? A gente precisa do sistema de numeração e da linguagem para poder contar. Então, a gente está contando e representando. Isso aqui é um tipo de representação. E a gente vem aqui para os tipos de linguagens. Ou seja, vamos para o inglês que a gente conhece. Assim, né? Alguns conhecem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Tem um 9. Então, a linguagem de expressão aqui, a linguagem vai ser o inglês. No português, 1, 2, 3, 4, 5, etc. E em japonês, que aí quem já lutou alguma luta, tipo karatê, taekwondo, judô, então sabe, ichi, ni, san. Então aqui é a contagem em japonês. E outras simbologias, algarismos romanos, pontinhos de outra cultura, grego, alfa, beta, gama, talvez seja a linguagem Morse, nem sei aqui. Ou como é que o pessoal em Creta representava o número 1000. Aqui, ó. Número 1000, essa era essa roda com 4 tracinhos aqui, ó. Então, esse era o número 1000. Então, vai variar de cultura para cultura, ó. O 7, no caso aqui, né? Em libras. O 7 em libras. É o número 1 no Código Marítimo de Sinalização. Então, o 1, os números são símbolos, na verdade. São simbologias aqui. Então, aqui, na verdade, como se diz, né? Em matemática, às vezes, a gente usa o vocábulo numeral para designar um nome ou um símbolo ou um ícone, que o número recebe uma linguagem. Assim, unus, esse aqui, romano, esse símbolo aqui, são exemplos de numerais que representam a unidade. Porque o número, ele é uma ideia abstrata, como eu disse, é a simbologia. Entretanto, na linguagem escrita e falada, não costumamos usar o termo numeral. A gente usa o número. O número representado pelo número 5, ele é ímpar. O número 5 é ímpar ou 5 é ímpar. Então, é somente para a gente ter essa noção crescente aqui dos naturais, né?
Um outro exemplo para explicar essa questão que são os números cardinais, né? Primeiro, segundo, terceiro, né? Representa o 1, o 2, o 3, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, o que é que acontece? Dizemos por nosso costume que hoje é dia 26 de março. Mas, na verdade, hoje é o 26º dia do mês de março. Ou seja, a palavra 26º ou 30º aqui do exemplo se refere a um dia específico de uma lista de dias, enquanto que 30 se refere à quantidade de dias da lista. Já para a gente ter essa noção abstrata aí da numeração. Vamos ver o mais antigo sistema de numeração, né? Deixa eu ver se a gente consegue pelo menos chegar nesse tópico daqui de baixo, né? 1.5, que é onde eu quero terminar por hoje. Mas a gente pega um tópico 1.4, a gente começa, a aula vai cair daqui a 6 minutos e a gente volta para terminar. Então, o que é que acontece? Antigamente, o que a galera fazia, né? Esculpia em pedaços de madeira, nos ossos, em paredes de caverna. Era algo muito comum, né? A gente sabe disso. E muitos testemunhos arqueológicos eles foram encontrados. Em uma escavação arqueológica realizada no território da antiga Tchecoslováquia, foi achado um osso de um lobo, no qual estão gravados 55 cortes transversais, igual aquele que o povo faz, né? Para contar, né? Os 25 primeiros cortes estão agrupados de 5 em 5. O que é que isso evidencia? Né? Que se trata de um antigo registro de um sistema de numeração daquele povo lá. Especialistas determinaram que a idade daquele osso era de mais ou menos 30 mil anos. Como é que estava lá no osso? Assim, entalhado. O 1 assim, o 2, o 3. Aí, quais são as características desse sistema de numeração, né? Do sistema de numeração desse? Trata-se de um sistema de numeração com um único símbolo. Tudo é a partir desse traço. Eu quero construir o 10. Assim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, um sozinho aqui representa a unidade. O que a gente conhece como isso na nossa simbologia, né? Dada a representação de um número, como é que a gente faz para obter o sucessor? Vai acrescentando mais um, o símbolo 1 aqui. Quem é o próximo? O 2. Quem é o próximo? O 3. Assim. Então, a gente diz que esse sistema ele é um sistema aditivo de base 1. Ou seja, que ele só tem um 1. Quem é o próximo? Como se fosse o 11. Quem é o próximo? 111. Quem é o próximo? 1111. É um sistema de base 1. Tinha um professor meu que brincava e dizia o seguinte: a gente usa o sistema decimal porque a gente tem 10 dedos. Então a gente utiliza o sistema. Esse povo ia ter um dedo só, ele até brincava, quem criou o sistema binário do 0 e do 1 foram os ETs, né? Tipo aquele do filme ET antigo, né? É que aquele ET lá daquele filme, ele aparece, ele só tem um dedo em cada mão. Aí o ET contava assim, né? Dessa maneira, ele ficava, o 0, aí o 1, aí o próximo, né, que seria o 10, que eu mostrei para vocês, né? O terceiro número na contagem binária, o próximo seria o 11, né? O ET só tem esse dedo aqui, aí seria 0, 1, o segundo número, né, 10, né? O terceiro número 11. Então são coisas, né, que ele ficava brincando, dizia que foram os ETs que criaram o sistema binário. Só que esse sistema de base 1, o sistema binário de base 2, né? Esse sistema de base 1, ele é puramente visual. Se você sabe aqui, você sabe quantos números tem aqui. Lembra da história, né? Quando a humanidade começa a contar, diz a lenda, né? Mas a gente tem também esses relatos, mas diz a lenda que era questão de relacionar pedra com animal que a pessoa criava ali. Isso que começa a criar o quê? Algoritmos. Para quê? Para a gente efetuar algumas operações. Imagina a adição de 2 números de base 1, né? Daquela galera da antiga Tchecoslováquia. Então, aqui está a soma. Então, o que é que acontece? Eu vou somar esse com esse. Aí dá esse número daqui, né? Aí veja se fosse hoje em dia. Liquidação total. Tantos por cento de desconto, né?
um fogão por apenas tantas prestações de tantos reais. É um negócio complicado, né? Para a gente trabalhar com o sistema de numeração de base 1. Aí o que acontece? No sistema de numeração de base 1, a visualização dos números pode ser melhorada se agruparmos o 1 de 5 em 5, que foi o que aquele povo fez. Por exemplo, como fizeram os primitivos habitantes das cavernas. Se convencionarmos que esses agrupamentos serão indicados com a sobreposição disso assim, né? Do X do comandante aí, então o que acontece? A gente sai contando de 5 em 5. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, aí passa o X. Então a gente já sabe 5, 10, 15, 20, 23. Ou seja, fica mais rápido a nossa contagem. Então aquele povo primitivo já percebeu o quão importante era o agrupamento para a contagem. Eles não deixavam assim, do jeito que está aqui, né? Eles agrupavam de 5 em 5 para facilitar a contagem deles. Então, o símbolo X passou a ser indicado o valor 10, como a gente utiliza nos algarismos romanos, né? Então, o que acontece? Porque eles faziam o seguinte, juntavam esse com esse aqui, aí diziam, esse aqui é um X, esse com esse aqui é outro X. Então, é por isso que surge a numeração 10 dos romanos. Então, essa aula vai cair, já eu passo o link para vocês de novo, para a gente terminar no tópico 1.5 aqui, que a gente está ainda em sistemas primitivos de contagem, né? Por quê? Porque é importante a gente ter esse conhecimento para a gente entender os sistemas de numeração que a gente precisa, né? Para toda a contagem, eu preciso do sistema de numeração e da linguagem. Então, a gente precisa entender como se desenhou ao longo da história os números naturais, para a gente poder seguir e aprender diversas coisas que a gente já sabe. Mas até é interessante quando a gente vai passar para os nossos alunos, explicar isso daí. É tipo uma história da matemática, né? Mas eu preciso passar isso que eu quero que vocês tenham consciência